Você tem que ter fé mesmo quando os milagres forem suspensos. Você tem que ter fé mesmo quando nada acontece. Você tem que ter fé mesmo quando a vida está paralisada, porque milagres não se baseiam apenas em Jesus, mas na sua capacidade de fazer alguma coisa depois de um não. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Todos acharam? A partir do versículo 1, perdão. Eu estou olhando o meu aqui, lendo ali, falei, a Bíblia mudou, não pode. João 2:1 fala assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Leia comigo só esse trecho a partir de agora. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos crerão nele. Você vai ter um domingo maravilhoso. Você vai ter um dia maravilhoso. Amém? Você vai embora com uma palavra nessa manhã. Então vamos orar, feche os seus olhos. Você que está aí na tenda, não se distraia. Você que está aí no hall, vai passar carro fazendo barulho, não se distraia. Você que está em casa agora, esquece papagaio, cachorro, campainha, celular. Foco na palavra. Pai bendito, nós precisamos te ouvir. Fala conosco, Senhor. Nosso coração precisa da tua glória, do teu amor, da tua fidelidade. Sopra o teu vento entre nós. Nós precisamos ser curados por esta palavra, transformados por ela, ativados, embora para casa cheios de fôlego, cheios de vida. Esse povo não veio aqui, Deus, senão para carregar algo de ti. Fala conosco, nossa alma ama te ouvir. Nosso espírito se levanta quando tua voz nos alcança. Apesar de mim, Senhor, fale aqui com todos, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Esse não é um casamento comum. É um casamento muito misterioso. Um casamento diferente. Eu quero lembrar você que esse primeiro milagre de Jesus só é registrado por João. Em Mateus não fala, em Marcos não fala, e em Lucas não fala. Porque para muitos, talvez esse milagre não era um milagre tão importante. Quando você lê o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vê uma preocupação dos autores em mostrar
que esse Jesus Messias é o Jesus predito nas profecias bíblicas. Eles tentam trazer um olhar científico, dizendo o seguinte: olha, tudo que Isaías disse, tudo que Joel profetizou, é o Messias, é Jesus. Mas João não. O evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos, porque João ele não está ligando muito para tentar mostrar para os judeus que esse Jesus é o Jesus que os profetas tinham anunciado. Ele não está preocupado com as regras das profecias. João está preocupado em mostrar a grandeza, a divindade. Quando você lê João 1:1, ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não está muito preocupado em linkar Jesus às profecias. Ele já quer dizer: olha, ele é majestoso, ele é poderoso, ele é fiel. João era diferente, e talvez seja por isso que só João registra esse milagre. É um casamento diferente porque Jesus é convidado para uma festa, e para nós é até um pouco estranho, porque ele não é um personagem principal, ele é um convidado. Ele, sua mãe, os discípulos são convidados, e ele não é o centro das atenções. Ele é mais um. Ele está ali, vai ter noiva, vai ter festa, vai ter dança, e ele está ali entre as pessoas. Não é uma missão de curar alguém. Ele foi para se divertir, ele foi para prestigiar, ele não foi para pregar, ele não foi para libertar, ele foi para curtir o momento com a sua família. Só que algo misterioso acontece nesse casamento. A mãe de Jesus chega perto dele e fala: filho, estou percebendo uma tensão no ar. Talvez ela passou perto da cozinha, a música alta está rolando. Um casamento judaico naquela época era programado para durar 7 dias. 7 dias, a gente paga uma fortuna para fazer 3 horas de festa. Imagine 7 dias de festa. Mas havia uma tensão na cozinha. Maria, muito ligeira, percebeu que os garçons, o maître começou a ficar preocupado, e ela percebe algo estranho. Não é um problema grave. Quando você percebe a ausência de um vinho num casamento, não é algo tão grave como, por exemplo, o que Marta e Maria viveram com a morte de Lázaro. Concorda comigo? Não dá para comparar acabar o vinho num casamento com o falecimento de um irmão. Não é um problema tão grave quanto o da viúva de Naim, que está sepultando o filho. Comparar acabar o vinho num casamento com o falecimento de um filho, a gente deveria até ter vergonha de dizer. Não é tão grave acabar o vinho como, por exemplo, uma mulher que durante 12 anos tem hemorragia. Não é nenhuma situação de risco de vida, de que alguém vai morrer, de que alguém está perdendo tudo. Não é um desastre como, por exemplo, uma lepra, uma hanseníase. Não chega nem perto do problema de Bartimeu, o cego, que estava à beira do caminho e gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas é um problema. É um problema. E a grande questão aqui é que a festa ia durar vários dias. Agora observe comigo. No momento que o vinho acaba, ninguém percebe. Quem percebe é quem está na cozinha. Quando o vinho acaba, as pessoas ainda estão dançando, os convidados ainda estão celebrando, a música alta ainda está rolando, apesar do vinho ter acabado. Quem está na cozinha sabe que é uma questão de minutos, ou uma questão de horas, para que aqueles que estão dançando parem de dançar porque acabou o vinho. Mas no momento que o vinho acaba, a música não para. No momento que o vinho acaba, os convidados ainda não se deram conta, porque são 2 momentos. Quando acaba o vinho, não é imediatamente que os convidados percebem a sua ausência. E Maria é rápida, Maria é ligeira.
Porque enquanto os convidados estão dançando, sem a mínima noção de que acabou o estoque de vinho, ela vai até Jesus contar: filho, o vinho acabou. Escute algo e guarde no seu coração. Tem coisas que acabam na sua vida e ainda assim você está dançando. E ainda assim você não se deu conta, porque os efeitos do que está acabando ainda não são sentidos na realidade. Muitas vezes você não tem mais força, mas ainda consegue trabalhar. Mas a verdade é que uma hora ou outra a festa vai sentir o que acabou. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas é preciso tomar decisões enquanto a música ainda está tocando. É preciso ter coragem para tocar em assuntos e levar problemas a sério enquanto a festa ainda não está comprometida. A maioria de nós empurra com a barriga e espera a festa acabar para se dar conta de repor o que acabou. O segredo é: não deixe que a música acabe. Traga à tona o que já está na cara que acabou. Você sabe que acabou, você sabe que o vinho acabou, mas a festa ainda não foi comprometida, porque são tempos diferentes. Você sabe que se continuar mais um mês, você não vai aguentar. Você ainda tem força hoje, você ainda tem força semana que vem, mas se continuar nesse ritmo, se ninguém fizer nada, se não trouxer alguém que tenha autoridade, a música vai parar. Eu sei que tem hora que a gente está na igreja, está na casa de Deus, está buscando algo, e a gente sabe que tem algo que já se esgotou na nossa vida. Só que ninguém está percebendo ainda. Você está servindo, e não é à toa que do nada pessoas somem, do nada pessoas desaparecem, do nada a fé murcha, porque a gente percebe que algo esgotou, e a gente, porque não está sentindo os efeitos na prática, a gente não leva o problema à tona. Escute, quando algo na sua vida acabar, seja força, seja fé, seja paciência, seja temor a Deus, você precisa expor esse segredo a quem tem autoridade. Você precisa, eu sei que é complicado contar os bastidores, ninguém gosta de levar convidado numa cozinha de buffet, é uma correria, é uma coisa, o convidado até atrapalha, há um dinamismo. E tem coisas dos bastidores que a gente não quer levar para o meio da festa, mas não tem como ignorar. O que acontece nos bastidores vai refletir na qualidade da festa. Se algo acaba e ninguém faz nada, deixa rolar, a festa que teria uma duração vai ter uma duração menor. E essa é a questão, porque posso continuar dançando mesmo sabendo que acabou alguma coisa. Vamos ver o que vai dar. Vamos continuar levando a vida, vamos continuar levando o casamento, vamos continuar levando a amizade, vamos continuar levando a vida espiritual. Eu sei que não tenho mais tudo, eu sei que acabou tudo, mas vamos continuar empurrando com a barriga. Vamos lá, vamos lá. E a qualidade da festa ruindo. Tem gente que continua dançando, apesar da mente estar preocupada, dizendo: eu estou dançando aqui, mas eu sei que o vinho acabou. Daqui a pouco alguém vai pedir vinho e não vai ter mais. Eu quero falar com você a respeito do tempo que você toma decisões. A gente precisa começar a tomar decisões antes que a música acabe. A gente precisa se posicionar antes que os convidados da festa percebam a tragédia do esgotamento de vinho na cozinha. Mas pastor, eu não tenho coragem. Quem sabe? Não, o milagre só vai vir se você tomar uma decisão antes que a música acabe. É preciso tomar decisões enquanto a música ainda está tocando, enquanto as pessoas ainda estão se divertindo. Mas pastor, eu sei que você está vendo a tua família, tem alguma coisa faltando, mas não ignore. Você sabe que não é mais igual, o casamento não está igual, a relação com o namorado não está igual, está tudo diferente. E você está esperando o quê? Acabar tudo, parar tudo, para de fato ir até alguém que tem autoridade e dizer: Senhor, ninguém em casa percebeu, mas eu sei que as coisas não estão boas aqui.
Meu marido continua assistindo TV normalmente, como se nada tivesse acontecido. Meus filhos continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que o vinho acabou. É questão de momentos, de minutos para estourar os pipocos, para a tristeza invadir a minha casa. É a capacidade de se antecipar, como Maria fez. É a capacidade de parar com as conversas fúteis. Não dá mais para ficar cumprimentando. Eu acabei de ter uma consciência, o vinho acabou. Não dá para ficar aqui perdendo tempo, perguntando como é que está teu filho. Eu tenho que falar com quem pode me mudar a vida. Como é que eu posso ficar brincando, jogando conversa fora, se eu sei que é questão de minutos para essa festa fracassar? Essa é uma história única. E João registrou esse milagre para nos ensinar. Maria vai até Jesus. É um problema menor, é um problema quase que insignificante comparado aos outros milagres de Jesus. E aí Jesus chega para ela e diz assim: mulher, não chegou a minha hora. Jesus está dizendo o seguinte: esse milagre não é tempo de eu fazer. Mas acabou o vinho. Não chegou minha hora. Que tenho eu contigo? Não chegou minha hora. Mas aí entra o fato de só João ter escrito esse milagre. Porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas se esforçam para tentar provar que Jesus é o Messias, baseado nas profecias, João, ele reconhece que Jesus é o Messias predito nas profecias do Antigo Testamento. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é soberano. Ele é poderoso. Aqui entra o relato de um menino. João era o discípulo mais novo. Ele era um adolescente. E era o único que tinha coragem de colocar a cabeça no colo de Jesus e ouvir as batidas do coração dele, para dizer o seguinte: sim, Mateus, sim, Lucas, sim, Marcos, ele é o Messias predito por Isaías, Joel, Abacuque, ele é. Mas ele não é escravo das profecias. Ele não é escravo das promessas. Ele continua sendo soberano, Senhor, Rei. E se ele quiser fazer algo além das profecias, ele pode fazer. Eu não sei se você está entendendo. Salomão diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Lembra disso? Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar. O que Salomão nos ensina? Que sim, há uma regra. Há uma regra estabelecida do que viver no tempo. E é isso que Jesus está dizendo para Maria. Não é o tempo de eu fazer um milagre. Não é o tempo, não está no calendário. Eu não vou fazer nada. Há uma regra. Há um tempo. Sim, existe um propósito para cada estação. Existe um propósito para cada um. Mas aqui Maria dá uma aula. Há uma aula para entender que há sim um tempo para cada coisa acontecer debaixo do céu. Mas se você tiver coragem para criar um tempo novo, o Deus que sim está diante das leis, diante das profecias, Ele também é gracioso, poderoso, soberano, para criar uma agenda nova, que não está predita no tempo, só porque você teve coragem de enfrentar o tempo. Jesus olha para Maria e diz: não está no cronograma. Mulher, não é hora de fazer milagre. Não é o tempo de eu começar o meu ministério curando. Mas esse texto termina como? Jesus fez um milagre. Como é que pode Jesus dizer para Maria: não é a hora de eu fazer alguma coisa, e ainda assim Ele faz alguma coisa? Ele cura, Ele muda, Ele transforma a água em vinho. Jesus quebrou uma própria regra. Jesus quebrou algo estabelecido, porque Maria conseguiu ter fé
depois de um não. Nem todo não de Deus Ele vai mudar, mas você tem que testar. Tem vezes que não é não. Tem vezes que Ele disse não e não, não tem conversa. Mas tem nãos que é só para saber como você reage. Tem nãos que é só para saber o que você vai falar. Porque o sim não revela o nosso coração, mas o não revela. O não mostra quem eu sou. O não mostra a qualidade da minha fé. O não mostra a minha espiritualidade. E agora Jesus quebrou uma regra. Porque havia uma pessoa que testou o não de Jesus. Escute, não deixe acabar o vinho. Você tem que testar esse não. Tem muitos nãos que não são nãos. Tem muitos nãos que são testes. Escuta o que eu estou pregando aqui. Tem muitos nãos que não são nãos. Tem nãos que são apenas testes. O casamento de Caná na Galileia é maravilhoso, porque a Bíblia diz que o melhor vinho, o garçom principal, o maître, quando ele vai provar o vinho que veio da talha, ele fica louco. Ele devia falar: meu, eu trabalho em casamentos há anos, ninguém faz isso. As pessoas pegam o melhor vinho e servem no começo da festa, porque as pessoas estão sãs, então o paladar está mais refinado. Então dá o melhor vinho no começo, depois que todo mundo enche a cara, pega lá sangue de boi e dá para todo mundo, porque está todo mundo bebo mesmo, ninguém vai saber, vai gosto de nada. Eu nunca vi isso na minha vida. Você pegou o vinho mais caro, o vinho mais precioso, e você está servindo no final da festa. Sabe por quê? Porque quando você quebra uma regra, Jesus também quebra. Sabe qual é a regra? É prometer que o melhor de todas as coisas está para o fim. Ele vai dizer o seguinte: você vai continuar comigo, você vai continuar comigo, e eu vou fazer na sua vida o que você ainda não esperou. Ninguém serve o melhor vinho no final, ninguém coloca o melhor vinho no final, mas você, eu quero falar com algumas pessoas aqui que amam a Deus. Você ama a Deus, mas você está vivendo debaixo de regra. É a sua renda, é a sua idade, é a sua família, é o seu sobrenome, é a sua criação. Isso limita. Regras emocionais, regras financeiras. Jesus quebrou uma regra. Jesus quebrou uma regra. Repita comigo: Jesus quebrou uma regra. Ele quebrou, ele serviu o vinho novo, o vinho melhor no fim. Ele serviu, ele proporcionou uma sensação diferente aos convidados. Ele proporcionou uma surpresa diferente aos organizadores da festa. Ele proporcionou algo diferente. Aquele casamento não era um casamento normal. Ninguém que saía dali ia dizer: esse casamento é normal. Não é, porque eu nunca fui num casamento como esse. Eu nunca tive uma festa como essa. Eu já fui em milhares de casamentos, mas esse casamento é diferente. Esse casamento teve um gosto diferente, porque o que encanta não é o igual, o que encanta é o diferente. Você não lembra do que é comum, você lembra do que te surpreende, do que te encanta. E eu quero que você entenda: Deus sabe que tem regras estabelecidas sobre a sua vida, regras que limitam a sua festa, limitam a sua vida, regras que limitam aquilo que limitam. Mateus limitou. Não é que limitou, a regra é o Jesus da profecia. Ele vai vir para cumprir exatamente o que Isaías disse. Ele vai vir para cumprir exatamente o que Jeremias predisse. E Jesus diz: não é a hora, mulher, não é a hora de fazer milagre. Não é o tempo de eu começar. Mas você serve um Deus que é capaz de fazer coisas mesmo fora do cronograma. Escute, o nosso Deus é um Deus de regras, mas Ele também quebra regras para abençoar você. Jesus é simplesmente fantástico. E eu sei que existem algumas crises sangrentas na sua alma, do porquê. É o tempo, eu estou velho, há um cansaço mental, há regras. E eu creio que existirão gravidez, que o médico diz assim: na regra essa gravidez não vai vingar. E Jesus pode fazer essa gravidez vingar por sua causa, porque Ele quebra regras. Eu sei que o mercado de trabalho diz: a inflação está alta, o desemprego elevado.
Não é a regra de buscar uma promoção, não é a regra, não é a hora de buscar uma oportunidade nova. E aí Jesus diz: essa é a regra, mas eu posso quebrar uma regra por sua causa. Eu posso fazer algo diferente. Eu creio que em momentos de extrema crise financeira, falta de dinheiro, Deus pode colocar uma oportunidade de você comprar uma casa própria. Deus pode te dar a oportunidade de trocar de carro, ainda sem dinheiro na conta. Deus pode, porque Ele quebra regras. O que você faz com os nãos? Para alguns, diante das regras, sempre ou é cedo demais ou tarde demais. Deus me mandou aqui para dizer que realmente pode não ser seu tempo. Deus mandou eu pregar para você nessa manhã que realmente pode ser tarde demais. Realmente pode ser difícil demais para você. Mas ainda assim você pode abrir essa boca cheia de dente e falar alguma coisa. Porque pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. Escute, pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. Levanta a sua mão para cá. Pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. Nem sempre a sua vez será no seu tempo. Você precisa testar o não de Deus. Levanta a mão para cá. Tem coisas lindas que virão sobre a sua vida. Tem coisas lindas que virão em estações totalmente diferentes. Porque a gente aprendeu que no inverno a gente põe casaco, no verão a gente põe roupa leve, na primavera a gente aprendeu a se vestir conforme as regras. A gente aprendeu a ver a vida como Mateus, como Marcos e como Lucas, a entender que o Jesus é o Jesus das regras. E ele cumpre as regras. Mas o nosso Jesus, ele também, por ser soberano e por amar você, se precisar, ele quebra regras. Pode não ser o seu tempo, mas pode ser a sua vez. Levanta a mão bem alto e fala: pode não ser o meu tempo, mas pode ser a minha vez. Você pode estar nos últimos dias da sua vida. Quando Maria chega para Jesus: filho, acabou o vinho. Ele fala: o que eu tenho eu contigo? Tipo assim, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Não é a minha hora. Isso para mim soa como um não. Não, não. Ela não discute com Jesus. Ela não argumenta. Ela não fica de mimimi. Ela não fica mais: filho, pelo amor de Deus. Não. Jesus diz: não é a minha hora, não é o meu tempo. E você não vê mais nenhum diálogo de Maria com Jesus. Não tem diálogo. Mas ela continua sentada próxima. Ela continua perto dele. E a única coisa que Maria tem para dizer é olhar para os servos, dizendo o seguinte: tudo que ele mandar, vocês vão obedecer. Tudo que ele mandar, eles vão obedecer. Ela teve um não de Jesus. Jesus disse não. E ela conseguiu, talvez ainda em lágrimas, porque não é fácil ouvir não. Não é fácil, porque quando a gente leva uma emergência, a gente acha que imediatamente Jesus vai fazer o que a gente quer. E algumas vezes nós vamos ouvir nãos só para sermos testados, para saber se a gente tem a capacidade de ficar em silêncio. Cala a boca. Não sair como uma matraca, murmurando, reclamando, apenas deixar que as lágrimas continuem pranteando. Você nunca vai ser um líder porque você senta atrás de uma mesa. Você nunca vai ser uma pessoa relevante porque você tem diploma na parede. Você sempre vai ser uma pessoa usada por Deus por encontrar soluções após um não. É quando você encontra uma solução após um não. É quando você encontra uma resposta agora um não. Não tem a hora, não tem agenda. Mas Maria constrói uma solução. Ela vira para os servos e diz: tudo o que ele mandar fazer, obedeçam. Tudo. Vai lá, ele vai falar alguma coisa. Qual é a sua capacidade de continuar crendo que Deus pode falar com você, mesmo após um não? Mesmo após nada dar certo? A sua capacidade de acreditar: eu estou vazio, a vida não avançou, não há nada de bom. Será que a minha fé continua esperando, mesmo depois de um não, que Ele ainda pode falar? Mesmo depois de uma desgraça, mesmo depois de uma perda, mesmo depois de um fracasso, mesmo depois de uma solução, o coração está sangrando, porque eu fui até Ele dizendo: eu tenho um problema, o Senhor me ajuda? E Ele disse: não.
Mas eu não saio correndo para o banheiro chorando, eu não desvio, eu não vou para a cachaça, eu não vou para o adultério, eu não desvio. Eu digo o seguinte: ele me disse não. Mas presta atenção, pessoal, família, ele disse não, mas se ele falar alguma coisa, estejam prontos para obedecer. Como a sua vida está preparada hoje? Se a voz de Deus falar alguma coisa hoje, você tem que se reorganizar, ou você já está preparado para ouvir uma voz de Deus? Mesmo com o coração sangrando, façam tudo o que Ele disser. Mesmo com a vida emocional destruída, façam tudo o que Ele disser. Você pode fazer algo mesmo diante do não de Deus. Você pode adorar mesmo depois de um não de Deus. Você pode servir mesmo depois de um não de Deus. Você pode cantar louvores mesmo depois de um não de Deus. Você pode pregar o evangelho mesmo depois de um não de Deus. Você pode servir com paixão mesmo depois de um não de Deus. Você pode falar em línguas mesmo depois de um não de Deus. Você pode levantar uma voz de triunfo e gritar para suas emoções. Calem a boca, emoções, fiquem preparadas, porque eu ouvi o não a última vez, mas quando Ele falar, nós vamos obedecer fielmente. Fiquem preparadas. Maria tinha fé em Jesus mesmo depois de ouvir um não. Apesar de ouvir um não, ela tinha fé. Você tem que ter fé mesmo quando os milagres forem suspensos. Você tem que ter fé mesmo quando nada acontece. Você tem que ter fé mesmo quando a vida está paralisada, porque milagres não se baseiam apenas em Jesus, mas a sua capacidade de fazer alguma coisa depois de um não, a sua capacidade de gritar para a sua vida. Ele disse não, a porta não abriu, o vinho não voltou. Mas preste atenção, emoções, preste atenção, trabalho, preste atenção, renda, preste atenção, família. Eu tenho um não, mas se Ele falar, eu estou preparado para obedecer. Milagre não se baseia só em Jesus, milagre se baseia naquilo que você faz depois de ouvir um não. Ele pediu uma cura, Ele não curou, o que você faz? Pediu um emprego, a porta não abriu, o que você faz? A maioria das pessoas vai chorar no banheiro, a maioria das pessoas coloca fé. Eu amo Maria, por isso ela não saiu de perto de Jesus. Ela não saiu. Quando Jesus disse não, ela não largou o problema. Ela não disse: está vendo, eu fiz minha parte, agora se virem. Ela continuou com a batata quente na mão. Ela continuou, Jesus disse não, e ela continuou dizendo: se preparem porque alguma coisa vai vir, eu conheço Ele. Se preparem, porque se Ele disse não por aqui, alguma coisa vai vir por ali. Se preparem, Deus está mandando se preparar. Se prepare, porque esse não, você orou, você clamou, você pediu, você fez sua parte, mas se você continuar pertinho dEle, se você continuar coladinho nele, se você continuar adorando Ele, você vai perceber que Ele é capaz de quebrar regras para ir fazer aquilo, porque Ele não resiste a um coração que se quebranta, e um coração que consegue acreditar mesmo em fases terríveis. Você tem que entender que não é sentir, mas é fazer. Faça, comunique a sua família. O dinheiro está acabando, mas Ele vai falar. Comunique os seus filhos. Está difícil pagar o aluguel, mas nós vamos continuar servindo a Deus. Está difícil, o remédio não está fazendo efeito, mas se preparem, porque a qualquer momento Ele vai falar. Meu Deus do céu, eu estou doente, cada dia que passa o corpo dói mais. Eu oro e nada resolve, mas eu vou comunicar aos enfermeiros do hospital, o médico, eu estou fazendo o exame, mas eu estou preparado, porque a qualquer momento Ele vai falar. Você tem que ter uma fé após o não. Não é uma mãe envergonhada que vai falar com o filho, e o filho diz não. Eu quero dizer que Deus, e aqui eu encerro, Deus vai usar você de um jeito diferente, fora das regras. Talha é um lugar sujo. Talha é um lavatório. É uma peça de concreto, 125 litros dentro dela. É um latão de concreto. As pessoas chegam, enfiam as mãos dentro delas, lavam as mãos. Jesus pega talvez o recipiente mais sujo que tinha numa casa. Ele não pede jarras,
Ele não pede copos. Ele não pede barris de vinho. Ele pede o lugar mais sujo. O lugar que não tem brilho, não tem honra, glamour. Um lugar que ninguém ia dizer, pode sair algo bom daí. E ele põe o melhor vinho no lugar de maior vergonha, de maior sujeira. Ele põe o maior sabor no lugar de maior tristeza. O vinho mais saboroso, o vinho mais gostoso, todo mundo bebeu do lugar onde as pessoas depositam suas sujeiras. Com você vai ser diferente. A sua alegria não virá dos barris, a sua alegria virá das talhas. Do lugar da tua vergonha, o Senhor te dará dupla honra. No versículo 11 de João 2, diz que este milagre, esse sinal miraculoso de Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. E ele revelou assim, levanta as mãos, tenha uma fé acesa depois do não. Tem nãos que não são nãos, tem nãos que são testes. Continue perto dele. Continue preparando a sua vida, porque ele vai falar. E a glória virá. A glória virá. Com as mãos levantadas, entregue glória a ele. Glória, 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 glória. Deus vai pôr um sabor na sua talha. As pessoas vão encontrar você e dizer: eu nunca tive uma conversa com alguém como essa pessoa. As pessoas vão lembrar que o teu casamento é diferente, a tua vida é diferente. Há um sabor novo, há um sabor novo. Onde todo mundo cai, você vai levantar. Onde todo mundo erra, você vai acertar. Onde para todo mundo é comum, você vai ser diferente. Porque ele falou não, mas eu continuo testando não. Eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo dando glória, eu continuo adorando, eu continuo. Curve a sua cabeça. Quais são os seus nãos? Ele é o Jesus das regras. Ele é o Jesus do tempo. Mas ele não se limita ao tempo. Não é ele dentro do tempo, é o tempo dentro dele. E ele faz o que quer. Quem é você depois de um não? O que você diz depois de um não? O que você reage depois de um não? Ah, que vergonha! Com certeza Maria passou vergonha, porque ela foi certa que ele ia fazer alguma coisa, e ele disse não, mas ela ficou perto dele. Ela, ao invés de dizer: meu filho não me obedece, meu filho, ele não tem sensibilidade, ele não me ouve, ele não me ama, ele esqueceu de mim, que é o que a maioria fala. Eu não sei se eu vou para a igreja, que não está resolvendo nada. Eu oro, eu peço, e ele não me ouve. Eu vou beber, eu vou fumar, porque dá igual. Não, Maria, não faz isso. Não, Maria começa a dizer: eu tenho um não, mas eu sei que ele é soberano. Eu tenho um não, mas eu sei que ele faz o impossível. Eu tenho um não, e se eu sei que ele abrir a boca, alguma coisa vai. Ei, garçons, venham até aqui. Ei, pessoal, vem até aqui. E tá vendo aquele ali é meu filho, aquele ali é o Todo-Poderoso. Ele disse não, eu tenho um não, mas eu sei que ele é maior que o não. Eu sei que ele é maior que a medicina. Eu sei que ele é maior que as leis naturais. Eu sei que ele é maior que a matemática. Eu sei que ele é maior que a física. Eu sei que ele é maior que a química. Então fiquem atentos: se ele abrir a boca, se ele
ele abrir a boca, você não vai discutir com ele não. Se ele abrir a boca, você vai obedecer ele na hora que ele falar, porque a festa não vai acabar, a dança não vai acabar, o vinho não vai destruir a minha festa, o que acabou não vai destruir a minha vida. Eu sei que tem coisas na sua vida que se esgotaram, eu sei que tem coisas na sua vida que você já está com dor de barriga, você já está nervoso, que está dizendo o dinheiro acabou, a alegria acabou. É só uma questão de tempo para a música parar, é só uma questão de tempo para a dança acabar. E Jesus está dizendo: eu estou te testando, eu estou te testando, eu estou te testando, eu estou te testando, eu estou testando você. Eu quero saber até onde você vai, eu quero saber até onde você me ama, eu quero saber até onde você consegue olhar para mim diante de um não, eu quero saber até onde você pode chorar na minha presença. Não é discutir comigo, não é bater boca comigo, não é me encostar na parede querendo que eu faça as coisas do teu jeito, mas eu quero você em silêncio, em silêncio, em silêncio. A última voz que você ouviu minha foi não, e ainda assim você está em silêncio e dizendo para a tua vida: se ele falar eu estou aqui, se ele quiser me usar eu estou aqui, se ele quiser me levantar eu estou aqui. Eu ouvi o não, mas eu continuo amando, eu ouvi o não, mas eu continuo adorando, eu ouvi o não, mas eu continuo dizimando, eu ouvi o não, mas eu continuo na fidelidade, eu ouvi o não, mas eu continuo crendo, eu ouvi o não, mas eu continuo sabendo que ele é poderoso. Liberte-se das regras, porque com você vai ser diferente. Liberte-se das regras, porque o melhor vinho na sua vida vai chegar no fim. Liberte-se das regras, porque o teu trabalho vai ser diferente, o teu relacionamento vai ser diferente, a tua mente vai ser diferente, a tua família vai ser diferente. Liberte-se das regras, porque a tua alegria virá diferente. Liberte-se das regras, porque a tua paz vai vir de outro lugar. Liberte-se das regras, porque para você nem sempre vai ser na regra, vai ser no sobrenatural. Não é o tempo, mas é a tua vez. Deus manda dizer aqui: não é teu tempo de prosperar, mas é a tua vez. Não é teu tempo de ser curado, mas é a tua vez. Não é teu tempo de ter relacionamento curado, mas é a tua vez. Não é teu tempo, mas é a tua vez. Maria, não é o tempo de restaurar, não é o tempo de fazer a água virar vinho, mas chegou a vez, Maria. Nem sempre é o tempo, mas é a vez. Vai fechando os seus olhos, vai começando a adorar. Você tem um não aí, você tem um não aí, você tem um não, você tem um não bonitão aí, você tem um não bem grandão aí. O que você vai dizer? Olha para esse não e adora, olha para esse não e prepara a tua vida, porque ele ainda fala, ele ainda cura, ele ainda liberta. Uau, que bênção ter sua companhia até aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir. O meu maior objetivo é alcançar outras pessoas com a palavra. Seja muito abençoado e que o Senhor te guarde sempre. Até a próxima.